Estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista desta segunda-feira. Obrigado pela sua companhia em todo o estado do Acre. E agora a gente vai receber a Camila Cabeça para falar sobre um assunto muito importante, o combate à fome. Boa tarde, Camila. Obrigado pela sua presença aqui. Olha só, a nossa entrevista calhou de sair no dia que a Câmara dos Deputados divulgou um levantamento aqui, Camila, que mostra que com a pandemia 19 milhões de brasileiros estão passando fome hoje em todo o nosso país. É um dado grave. Boa tarde, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todo mundo aí do Gazeta Entrevista e dessa audiência maravilhosa. Obrigada, Roberta. Então, Gabriel, é mais do que a fome que ela se aumentou, né, nesse regime totalitário que a gente está vivendo, a campanha que é uma campanha nacional da Coalizão Negra, né, do Movimento Negro Unificado e mais várias diversas entidades, porque não só, né, a gente tem uma frase muito importante da Ieda Leal, que é do MNU, que ela fala assim, que o Estado é responsável por tudo aquilo que ele deixou de fazer. Então, assim, qual é o correto? Era manter os R$600 até agora como auxílio emergencial. Então, quando você chega com R$150, a pessoa não pega nem um carrinho. A imprensa tem mostrado isso. Então, a gente aqui no Acre tem um índice de fome muito grande. É só observar a nossa cidade, no supermercado, nas ruas, além da crise humanitária e migratória que a gente convive com a questão dos venezuelanos e haitianos. Mas a campanha que a gente se refere também é uma fome, só que é a fome da leitura, né? A gente está com a campanha A Perifa Também Lê. Então, a gente quer arrecadar livros, porque quando a gente vai nas casas entregar as cestas básicas, aqui no Acre tem essa coalizão, a gente percebe assim, a maioria são mulheres, né, que estão sozinhas com as suas famílias, isso é um índice muito grande. A cor dessas mulheres e a cor dessas famílias que estão passando fome é parda ou preta, né, que se autodeclaram, tudo tem a ver com a autodeclaração. E, sobretudo, elas são mulheres solteiras, que algumas recebem o auxílio do Bolsa Família. De baixa escolaridade também, né? E com trabalho informal, geralmente. Tudo. Não, e tem uma coisa assim... Essa é a persona, vamos dizer assim, né? Se fosse pra gente eleger... Não, quem é que passa fome no Brasil? Mulher, preta ou parda, de baixa escolaridade e trabalho informal. É a persona, infelizmente, né? Sim. Isso aí é o racismo estrutural que é imbricado na nossa sociedade e a gente tem que falar disso, porque o racismo, Gabriel, é um problema meu, que sou uma preta não retinta, é um problema seu, que é um rapaz branco, é um problema de toda a sociedade. Todo mundo pode lutar, todo mundo pode ser antirracista. Tem várias formas de falar e assim a gente percebe que para essas crianças, quando a gente vai nas casas, elas pedem bonecas, que é engraçado sempre, e livros, gibi. É muito forte isso. Então, o que a gente pensou? Eu, a Jaisilene Brasil, são 3 professoras, a Kézia Marcel é professora de espanhol, a Jaisilene Brasil é do CEDEP e é militante dos direitos humanos e educadora popular, e eu sou professora de arte, carimbó, e todo mundo conhece, também artista. Só que agora é o meu momento educadora, né, que a gente está arrecadando e fizemos uma parceria muito legal com a Casa do Rio, desculpa que está passando uma moto aqui, a Casa do Rio, porque assim, quando a gente lançou a campanha a semana passada, é porque a gente observava assim, não tinha um livro. Por quê? Porque no espaço da escola, Gabriel, essa coisa da convivência escolar, a ONU e a Unesco, até separei aqui algumas coisas para te dizer que vai ser a maior, 2 problemáticas pós-pandemia. A saúde mental, que está afetando todo mundo, não existe pessoas, ninguém está bem, né? É um fato, ou que morreu alguém, ou que está passando fome, ou que está passando... Enfim, e a questão da educação. A educação vai ser um fenômeno irrecuperável, fundamentalmente nos espaços e países como o nosso. O Brasil vive aí um esvaziamento, uma precarização do ensino público. A Universidade Federal do Acre não pode voltar a funcionar, porque não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz. As bolsas estudantis, imagina o ensino público, que todo mundo queria tanto, né, que fosse o ensino híbrido, né? Mas aí como é que faz?
Porque o que é importante não é só estudar, não é a matéria, é o convívio do espaço escolar, é a merendeira, porque a escola é um status quo social por isso que ela é importante naquele bairro, né? Por isso que a gente tem que lutar pela escola pública de qualidade. E, sobretudo, essas crianças têm acesso a esse livrinho lá na biblioteca. E agora, como é que fica? E falando sobre educação, já ficou bem claro, eu já ouvi vários especialistas falando que é importante ter a possibilidade de uma aula remota, de um reforço remoto, mas isso não vai substituir de forma alguma a aula presencial. Nunca. E falando sobre a campanha, Camila, eu vou já lhe adiantar, depois a gente conversa em off, mas eu tenho alguns livros para contribuir. Eu sou ciumento com os meus livros, sou muito ciumento com os meus livros, mas lhe confesso que eu sou egoísta nesse ponto, mas a minha filha tem alguns livros infantis lá e ela é mais solidária com relação aos livros dela do que eu, e então eu vou doar esses livros aí por ela. Já vou lhe adiantar isso, mas quem tem interesse está em casa, está nos acompanhando agora, como é que pode fazer, como é que pode contribuir com essa campanha, seja na arrecadação de livros, na arrecadação de alimentos, de roupas, do que for possível eu também doar. tenho até uma conta bancária aqui para falar, primeiro sobre o SEDEP, que é uma entidade que já tem mais de 30, 40 anos aí no estado do Acre, que é presidente a nossa querida Raimunda Bezerra. Procurem o SEDEP, eu tenho aqui, depois se der tempo eu falo aqui a conta, porque a gente não para, o tempo todo a gente anda com uma cesta básica dentro do carro de Jaice, que o tempo todo a gente encontra alguém, até a Jaice deu uma entrevista aí colocaram o telefone dela, não tem ideia como foi a loucura. Eu disse, não, Roberto, não bota meu telefone. Vamos lá, a gente fez uma parceria com a Casa do Rio, porque, assim, a Coalizão Negra é responsável por arrecadar grana, tem o site nacional, só que para cá, para o Acre, nós sabemos a demanda da gente, né? Então a gente agregou essa campanha, a gente não quer desvincular a campanha Tem Gente com Fome, é sério essa situação. Eu calculo, sabe, Gabriel, que pode ser muito mais de 19 milhões, tal qual a gente já tem muito mais de 430 mil pessoas mortas que foram por conta do Covid, muito mais. Então a gente imagina assim, a gente fechou, a gente estava preocupado, a gente botou nossos arrobas, né, do Instagram, a Kézia Marcel, Camila Cabeca e Jaice Brasil. Só que aí é a Casa do Rio, que fica ali na Rua Barbosa Lima, da querida Isabel e da Franciele, eu acho que você já foi lá, que é ali na base, um bairro central. Ela funciona de quarta a domingo. Nunca foi lá? Meu Deus, olha a pessoa fazendo merchan para a Casa do Rio. Não é só isso, porque não é só você. Qual é a responsabilidade social do empresário, Acriano? Sim. A gente tem que expandir isso. Você acabou de falar, tem apego e tal, mas a sua filha nesse sentido. Então, o empresário, qual é a parte da Isabel e da Fran? Vão abrir o espaço delas, que é na beira do rio, que aí você pode, de quarta a domingo, não vale, por favor, gente, livro didático velho, a gente não quer que você descarte coisas, a gente quer que você doe, pensando na criança que nunca viu um livro da Cecília Meirelles, que nunca viu um livro de vários autores aí. Olha, a gente já está com 250 livros, coisa mais linda, livros inteirinhos, e as crianças doam. Isso que é o mais lindo, é emocionante, eu digo, meu Deus, porque ele fala assim, ou então boneca, sempre, gente, a boneca ainda não, mas a gente não vai deixar de receber. Sim. Mas o livro é tão forte, se você não quiser doar os seus, então faça uma cota e compre uns gibis, sabe, Gabriel? Leva lá na Casa do Rio de quarta a domingo, a partir de meio-dia até a noite, porque é legal, normalmente quem tem livros hoje em dia, a gente sabe que a gente não pode mais... os impostos dos livros deveriam ser acabados, né? Infelizmente não são, e cada vez mais a gente tem que ter direito, porque ler, Gabriel, é um direito humano. Ler quantas pessoas mudam a sua vida? A gente tem aí Malcolm X, né? Que ele foi preso, era marginal. O que mudou a vida dele? O livro. Eu estou fazendo um trabalho sobre abolicionismo penal. O que muda a vida de um preso? O livro. Então, assim, não é só... A gente tem a questão religiosa, que é importante, ler a Bíblia, né, fazer mas o livro que amplia, que... Quantas vezes... Nossa, tem vários livros que eu lembro que eu dei para minha filha, O Pequeno Príncipe, hoje eu não daria mais O Pequeno Príncipe, claro, mas eu daria outro. Mas, assim, você sabe quanto é... Você tem filhos...
Qual a importância dos filhos para você que está em casa, você, Gabriel, a Roberta, qual a importância do livro para a sua vida e para a vida do seu filho? Então, a primeira coisa, quando a gente compra o brinquedinho, a gente compra um livrozinho, né, que pode usar na água. Eu sei que eu comprei isso para minha filha há 22 anos atrás. Então, assim, o livro salva vidas. Quando a gente vai para uma criança dessa, a gente já foi em várias situações assim que você não tem ideia quantas pessoas estão. Porque a gente faz assim, a gente chegou numa casa outro dia e aí faltava comprar um remédio, faltava comprar um gás, aí a gente vai fazendo a rede para os amigos. Ó, 100 reais aqui, 20 daqui, qualquer dinheiro é dinheiro para quem está com fome. É verdade. E qualquer livro é livro para quem está sem ler, para quem está sem acesso ao ambiente escolar. Essa é a nossa... Então, assim, todo mundo... As minhas amigas, uma mora no Mocinha Magalhães, a gente mora aqui no São Francisco, mas e aí? E como é que está o seu bairro? Se você já está observando o seu bairro, a gente sabe, Gabriel, eu quero muito falar, deixar muito importante a fala aqui, é sobre a empatia. Eu sei que todo mundo tá sofrido, não está bem, mas ou a gente toma essa pandemia, essa crise humanitária, como uma lição sobre empatia, ou a gente já era como humanidade, sabe? Então não é porque eu sou melhor, eu sou a boa zona, porque eu as meninas, não. Porque a gente se comoveu porque nós somos professoras e mães. Quando a gente olhou nas casas, não tinha um livro, bicho. Por quê? O contato era o livrinho da escola. Como a gente sabe a realidade que tem os livrinhos, o Programa Nacional de Literatura e Livro é muito importante e também querem acabar com isso. Então, assim, sabe? Aí a gente, hoje em dia, tem até professores que estão dificultando para ler, só querem ler... Não é ruim, eu até brinquei com as meninas. Eu quero, se o pessoal der Harry Potter, eu digo, aceito. Eu quero os livros, só não quero Sabrina, né? Que isso é do nosso tempo, né, Gabriel? A gente tem que, eu sempre falo, Camila, que a gente tem que ler coisas que a gente considera boas e ruins também para poder ter um parâmetro. Sim, então, que venha tudo, o importante é a leitura, que abre portas, que ajuda na nossa criatividade, na nossa imaginação e nos leva a lugares que a gente nunca vai chegar se não for através da leitura e através dos livros. Camila, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas é um assunto gostoso, que é a leitura. E, ao mesmo tempo, é um assunto triste, porque se as pessoas não têm nem o que comer, imagina como vão ter acesso a um livro em casa, infelizmente, né? Mas tá aí, tá passada a nossa mensagem, a sua mensagem, eu acho que você conseguiu passar com clareza. Obrigado pela sua presença e você ter a oportunidade aí de se despedir e deixar o último recado para o nosso telespectador hoje. Gente do Gazeta Entrevista, de toda essa audiência maravilhosa, @Casa do Rio, @Camila Cabeca, @Jaice Brasil, @Késia, doem livros, se quiser, aí manda direct, a gente não vai dar o número do telefone por questões óbvias, mas a gente leve lá na Casa do Rio, de quarta a domingo, livros, doem com amor, com carinho, se quiser fazer doações financeiras para comprar a cesta básica, também a gente ajuda a dar o número do CEDEP, e é por aí. Tem gente com fome, tem gente com pressa, e aí, doem livros, doar livro também é doar vida. Obrigada, Gabriel, vice, muito obrigada. Eu que agradeço a você, Camila Cabeça, doe livros, doe comida, doe solidariedade, meu amigo. Obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira aqui no Gazeta Entrevista.